toda segunda-feira eu sento aqui, eu organizo as minhas coisas e eu penso, será que é hoje que eu vou voltar a gravar um vídeo? Será que é hoje que eu vou conseguir retornar ao que eu tava desenvolvendo há um tempo atrás? Algumas coisas mudaram. Na verdade, eu mudei. Muito, muito, muito. E muita coisa vem acontecendo, muitas áreas da minha vida, assim, tomaram um rumo muito diferente. E eu não vou mentir que eu perdi um pouco do encanto de fazer isso aqui, porque o que acontece? A gente tá vivendo num mundo de muito julgamento, a gente tá vivendo num mundo de muita... Não sei usar uma palavra que não soe muito feia, assim, sabe? E eu vejo isso todos os dias. Tu tem que... As pessoas tiveram que se tornar em mil, começou a não bastar a especialidade delas, o dom delas, o que elas te entregavam de coração, o que vinha naturalmente, sabe? Seja como pessoa na amizade, seja como profissional no trabalho. E isso não é uma coisa minha, uma queixa minha. Começou na minha cabeça como uma queixa minha, mas a longo prazo e conversando com outras pessoas, eu tô vendo que é geral, assim, sabe? Eu não sei explicar se foi um efeito de pandemia que causou essa necessidade de tu ter que mostrar que pode constantemente, de tu ser cobrado como tal, sabe? Mas em todas as áreas começaram a abrir falhas, assim, de tu pensar que não é suficiente. E isso me afetou bastante. Surreal, assim, a maneira com que eu vi... Não tô falando da minha vida exclusivamente, tô falando no geral, sabe? O quanto as pessoas se tornaram difíceis e exigentes e tu não é o teu jogo de cintura, não é o teu trabalho. Parece que sempre tem uma expectativa maior no que tu pode oferecer, sabe? Ah, porque fulano faz diferente, porque... E isso me incomodou bastante, assim, de um tempo pra cá, sabe? Tu chega nos lugares, tu vê pessoas de muito valor, profissionais incríveis que desenvolvem projetos e trabalhos incríveis e não estão sendo valorizados, sabe? Ou são desdenhados, ou são destratados porque deveriam ser diferentes na cabeça da outra pessoa. E é aquela velha história, né? Eu só te decepciono porque tu tinha expectativa em cima de mim. Acredito até que eu já tenha falado alguma coisa sobre isso aqui. Mas eu só vou te decepcionar baseado no que tu criou a meu respeito. Então, toda segunda-feira era a meta, né? Eu estar aqui sentada, eu desenvolver vídeos, eu contar as minhas experiências boas ou ruins em tons engraçados. Teve muitos momentos que eu tive que esperar passar aquela sensação, o que aquela experiência tinha me proporcionado para conseguir contar, para conseguir falar sobre, e depois trouxe. Mas assim, toda segunda-feira eu sento aqui e gravo bom dia e começo a falar sobre um tema qualquer e eu fico pensando, e pra quê? E pra quem? Sabe? No ano passado, quando eu desenvolvi o canal, ele era um refúgio, ele era uma terapia, ele era uma porta de eu usar isso que eu tenho e que eu sempre tive. Até a gente andou conversando, eu e umas pessoas, assim, falando sobre, porque na época do colégio, eu participava de grêmio, de rádio da escola, era líder, era, né? A gente tinha
essa vontade de querer as coisas, de conviver com as pessoas, de interagir, de mostrar o teu potencial. E eu continuei assim na minha vida. Tudo que eu me disponho a fazer é a velha história que eu falo, eu sou a pessoa mais repetitiva nesses termos, mas é o meu melhor até eu ter condições melhores de fazer. E toda vez que eu falo isso, eu escuto a voz do Portela na minha cabeça. Mas é exatamente isso. Eu me propus na minha vida dar o meu melhor dentro das minhas condições. E talvez, aí que entra o ponto, o meu melhor naquele momento, as minhas condições naquele momento, não sejam suficientes para ti. E por que tu vai me falar e me magoar e me afetar se a minha vida não tem nada a ver com a tua? Sabe? E aí foi tomando uma proporção que me anulou, assim, que me prejudicou muito. Tô sendo bem honesta. Eu desenvolvi projetos, eu corri atrás, eu botei muita coisa em prática e muitos deles ninguém nem ficou sabendo porque deram na trave, sabe? Porque eu sou o tipo de pessoa que eu amo o que eu faço. Já falei aqui várias vezes, já falei do meu início. Só que eu sou uma pessoa que eu gosto de ter obrigações, de ser multitarefa, de desenvolver outras coisas. Tanto que eu deito minha cabeça no travesseiro e surgem muitas ideias. Eu tô tomando um banho e eu tô pensando, mas fulano tem aquele tipo de empresa, e se ele agregasse isso ou aquilo e a gente fizesse de tal jeito. Só que eu tenho que entender que não tem a gente. E alguns dos meus projetos mais bem-sucedidos ainda assim me magoaram muito no processo. Porque eu me dedico e aí eu espero que a outra pessoa, o outro lado, os outros lados às vezes, né? Porque dependendo do que tu vai desenvolver, tu precisa de uma equipe, de uma base muito grande junto contigo. Então, é a mesma situação. Aí eu acabo criando a expectativa e a outra parte me decepcionando. Então, eu acabei me retraindo, me escondendo de tudo isso externo e fazendo o básico. Porque eu acho que não é errado a gente voltar pro básico até conseguir retomar tudo de novo. Todo mundo sabe que eu porto a doença de Crohn. E quando aqui não tá legal, daqui para baixo nada funciona bem, né? Quando a cabeça não tá alinhada, o corpo padece super. E eu precisei colocar muita coisa em ordem. Só que eu tô vendo, né? Às vezes eu abro ali a rede social e vejo outras pessoas comentando sobre a mesma coisa. Esses dias uma cliente minha postou: é só eu ou eu tô notando que tá muito difícil de lidar com as outras pessoas pelas altas expectativas ou por uma autovalorização assim que a gente não sabe de onde veio? E não que as pessoas não tenham que ter a autoestima elevada, ou não tenham que ter uma segurança, ou serem, né, exigirem o melhor para si próprias. Não é que eu não acho isso. Mas eu acho que chegou um momento onde as pessoas estão exigindo o melhor das outras pessoas, sem entender quanto isso, às vezes, sai da essência delas. As pessoas estão perdendo a essência, essa é a palavra. Não tenho outra definição. Porque são palavras que ferem, são... as pessoas ficam dando uma importância para as tuas situações, ou cuidando alguma coisa em ti, e quando tu vê, isso tomou uma proporção que nem na tua vida tá tão alta assim, essa proporção. E eu não sei se é por uma fuga dos problemas delas, não faço ideia, de verdade. Mas tá confuso, tá estranho. E eu relutei muito para sentar nessa cadeira e fazer esse vídeo. E aí hoje de manhã eu acordei, como todos os dias, independente de eu estar de folga ou não. Eu trabalhei sábado bastante. Eu trabalhei ontem de manhã, atendi uma cliente. Hoje eu vou trabalhar de tarde. E
Eu acordei hoje, arrumei a minha filha como todos os dias de manhã, no mesmo horário. Vesti, arrumei o cabelo, ela tomou café e saiu pra escola. E eu fui fazer o meu devocional do dia. Isso não é uma imposição, isso não é uma palavra tipo, eu acho que tu tem que fazer isso da minha parte. Mas eu fiz terapia há muitos anos. Eu conheci duas ou três pessoas profissionais nessa área e cada um me ajudou como pôde, na hora que pôde. Então fez o seu melhor dentro das suas condições. E eu tava sentindo uma falta de alguma coisa dentro de mim, tá? E a terapia já não tava superando as minhas expectativas. Não tava me frustrando nem me decepcionando, mas eu tava saindo das terapias ainda com uma sensação de que aqui tinha uma coisa engasgada que não estava funcionando. Então eu aceitei um convite, eu fui na igreja. E o que aconteceu com a minha experiência com a igreja? Lá eu ouvi outras pessoas. Eu conheço muitas pessoas que frequentam esse mesmo lugar que eu tô indo. E a maneira com que as coisas foram colocadas para mim lá dentro, a maneira com que é ministrado certas passagens, ela me faz pensar. Porque eu sou uma pessoa assim, eu sei dos erros e eu sou muito racional. Não tô dizendo que eu sou a melhor de todas e não é porque eu sei e enxergo aonde eu tô errando que eu consigo consertar. Não sei se tá dando pra entender. E então lá dentro foi colocado para mim muitas experiências que eu consegui encaixar minha vida, sobrepor a minha vida naquela experiência e muita coisa se tornou clara para mim. Um exemplo, uma ministração que eu ouvi num domingo foi sobre: e se hoje tu recebesse uma casa, tá? É um presente, fulano, estou te dando essa casa, é tua, só que ela vai precisar de reforma, tá? Mas ela é tua. Ela não é uma casa nova, ela não é uma casa, uma mansão, ela é uma coisa que é tua. Quando as pessoas, assim, anseiam por essa situação de ter o seu espaço, né? De ser o seu próprio templo, de conseguir estar em paz, de chegar em casa e dizer: é minha casa, é meu lar, né? Moram de aluguel, moram de favor, moram como eu, na casa de um familiar, e precisa, e às vezes não se sentem à vontade ali. E aí Deus está te dando uma casa hoje, mas ela precisa de reforma. Quantas pessoas vão agarrar isso, essa chave da casa, e vão dizer: meu Deus, olha a gratidão por eu ter alcançado isso. E quanta gente vai dizer: não, muito obrigado, eu prefiro continuar passando trabalho do que receber essa casa de mão beijada, porque vai custar tempo, dinheiro, eu vou me envolver e eu não quero. Tá, essa foi a situação que foi colocada. E aí foi um dia que eu tava muito sensível e eu ouvi isso e eu pensei assim: de manhã eu tinha conversado com a pessoa com quem eu tô me relacionando e ele tinha falado pra mim: tu tem certeza que tu quer o que a gente tem? Com toda essa loucura na volta, com tudo isso que tu vê, com toda essa convivência que tá rolando, né? Tua filha, meus filhos, a tua família, minha família. E aí na hora eu fiquei quieta, assim, tipo, eu não dei uma resposta, né? Falei: a gente tá junto, e quando tu te relaciona com alguém que tem filhos, família, todo mundo tem família na real, né? Quando tu te relaciona com alguém, é meio óbvio. Você, que pergunta ridícula. É óbvio, se eu tô aqui é porque eu quero. Só que às vezes as coisas são óbvias na cabeça da gente, né? Tu não sabe o que o outro tá pensando. E eu às vezes sou um pouco estúpida em relação a isso. E aí eu falei: claro, né? Pergunta sem fundamento. E tá. Isso foi de manhã. De tarde, de tardinha eu fui na igreja e ouvi esse argumento sobre
a construção, sobre tu conquistar desde o início, mas se tu tivesse a oportunidade de reformar. E aquilo ali veio muito a conversa que eu tinha tido de manhã na minha cabeça, sabe? De tipo, eu ganhei isso. O meu relacionamento é uma casa. E é uma casa que traz entulhos de reformas. É uma casa que é um lar que precisa da minha dedicação, né? Para virar um lar. É uma casa vazia no momento. Então, eu e essa pessoa, a gente tem que pegar essa casa e colocar a nossa dedicação e remover os entulhos da minha vida, da vida dele. E aí eu entendi o que ele me perguntou. E aí vem a minha consideração sobre essa ministração, que é o que eu tô tentando falar para vocês, que tipo assim, ó, eu me encontrei nisso porque eu aprendi lá dentro a ouvir a situação, ver se a minha vida se encaixa na situação, respeitar o que está sendo dito, e se não se encaixa, foi bom ouvir. Foi bom ver todas aquelas pessoas em volta de mim tendo gratidão, agradecendo a vida que elas têm hoje. Só que ao mesmo tempo, quando me serve, é muito emocionante para mim, porque diferente da terapia que eu sento e eu falo e ouço a opinião de uma pessoa, lá é colocado situações que eu me obrigo a pensar e enxergar que eu tô errada ou que eu tô certa, ou a maneira com que eu preciso conduzir a minha vida, sabe? E aí eu saí de lá e a gente foi dar uma volta, fazer umas coisas de carro. E eu falei pra ele, eu ouvi isso e eu vejo a gente como o nosso relacionamento, como essa casa que precisa de reforma. Eu vejo o nosso relacionamento como tudo que a gente passou pode ensinar um pro outro o que precisa, né? Eu não vou impor coisas na tua vida e na maneira que tu cria os teus filhos, do mesmo jeito que eu não quero isso. Mas tu vendo eu criar a minha Joana, eu vendo tu criar os teus, a gente adquire coisas, sabe? Eu venho de uma família que tem muita facilidade de julgar o outro. E a gente é meio ensinado assim, sabe? Ai, tu viu aquilo ali? Porque eu não quero que tu seja daquele jeito. Ou porque, sabe? Tu viu que feio? Tu viu? É muito fácil apontar e eu já consegui tirar muito isso de mim. Tiro da Joana constantemente, sabe? Mas, como eu falei pra ele, a gente tem que remover aquelas mágoas, aquelas situações que nos fizeram mal, que nos prejudicaram, que nos custam o sono às vezes e que não vai mudar nada tu ficar remoendo. E abraçar esse lar novo e colocar a tua essência e colocar a tua maneira de pensar. E isso tem sido um crescimento muito grande para mim. E vou afirmar que crescimentos, mudanças, progressos doem. E doem, não doem que nem um joelho batido na quina do armário. Doem de te macerar por dentro, sabe? Aí hoje de manhã eu acordei, como toda segunda-feira, fiz o que eu sempre faço, todos os dias de manhã, até a Joana sair, e depois eu tomo um rumo na minha vida. Na segunda eu faço o que eu tenho que fazer, de pagar contas, organizar minha semana. Nos outros dias eu me organizo e vou pro salão. Às vezes eu vou na academia, às vezes não. Mas enfim, hoje eu acordei como toda segunda-feira. E toda segunda-feira eu penso que eu deveria sentar aqui e fazer um vídeo. E eu não consigo. Eu não consigo achar as palavras. Eu não consigo falar sobre os temas que estão borbulhando na minha cabeça.
o bloco de notas do telefone tem 1 milhão de coisas que eu gostaria de falar sobre. Atendimento ao cliente, resenha de maquiagem, de coisa de cabelo, cuidados, sabe? E aí eu penso em falar sobre químicas e sobre tratamentos, que esses dias até eu fiz um vídeo lá pro salão falando sobre um produto em específico. Eu pensei que podia fazer mais desse. Só que daí senta uma cliente na minha cadeira e faz o que eu comecei no início do vídeo falando. Ah, eu vi, Malu, isso aqui, ó, e eu quero que fique assim. E aí tu diz para a cliente, vamos fazer um teste, vamos ver o teu pigmento, as tuas possibilidades. Eu vou fazer o meu melhor trabalho em ti. Não quer dizer que porque eu não consigo fazer o que tu acha que quer, eu não seja competente. Não quer dizer que porque eu não consigo aquele tom que tu tá me mostrando, eu não saiba o que eu tô fazendo. A maioria das pessoas não sabe o quanto de conhecimento eu tenho, né? Já falei aqui várias vezes que eu trabalho há muito tempo com o que eu trabalho hoje, com a minha profissão, incluindo cabelo e maquiagem, tá? Eu tenho um perfil diferente de atendimento porque eu comecei há muito tempo maquiando. Então, cada profissional na minha volta que se forma hoje, que se formou há 10 anos, que se formou, é um perfil diferente do meu, é uma técnica. Cada profissional da sua área desempenha o seu trabalho com o seu toque pessoal. Se todo mundo fizesse a mesma coisa, não tinha necessidade de ter vários profissionais na área, né? E aí isso vai te magoando, te sobrecarregando, sabe? Porque a pessoa te procura, mas ela não quer o teu trabalho. Ela tá te procurando, querendo uma realização pessoal. Ela quer outras coisas na cabeça dela. Ela tá buscando consertar várias áreas, não só a cor do cabelo. Ou não só fazer uma pele, um olho bonito para tirar uma foto, ela quer o que outra pessoa tem, ela quer o que a outra pessoa fez. E a vida não é assim que funciona. Então não adianta eu te mostrar, esse produto aqui, ó, fez maravilhas na minha pele. Tu vai olhar e vai julgar, mas a pele dela tá toda manchada, como assim fez maravilhas na pele dela? Fez pra minha necessidade. As pessoas têm que começar a entender que a gente aconselha, a gente desempenha o trabalho, mas a gente usa o que a gente tem disponível. Se tu tem um cabelo com a pigmentação que nem a minha preta, tu jamais vai ser uma loira platinada. E não é porque eu não quero ou porque eu não sei fazer, mas é a matéria-prima que tu tá me oferecendo para mim trabalhar. Então eu sento aqui e eu tenho uma dificuldade imensa de falar sobre qualquer coisa, porque eu sempre acho que alguém vai sair magoado, afetado com as minhas palavras, sendo que talvez eu nem conheça, eu não saiba nada da tua vida, e geralmente eu coloco as experiências da minha maneira, sabe? O jeito que eu passei, o jeito que eu ouvi, o jeito que eu procedi com aquilo ali. E as pessoas não entendem. O entendimento está muito difícil. E aí hoje eu digo que eu gostaria que todos achassem alguma coisa como eu achei o frequentar a igreja, ou talvez ir numa terapia se nunca experimentou, porque assim, ó, as pessoas precisam começar a cuidar mais do espírito e da alma delas. E aí hoje eu acordei, eu sou repetitiva, vocês já sabem, hoje eu acordei e eu tinha um vídeo num grupo da minha célula que eu não tinha assistido. E aí eu acordei, fiz toda a minha rotina da manhã e me sentei. E eu pensei, mas eu tenho um vídeo pendente que eu acho que eu queria ver, porque o título tinha me chamado a atenção, sabe? E aí era do David Leonardo. E ele falou muitas coisas e aquilo começou a vir pra mim, assim, sabe? Dentro do... Aquela Malu que começou a gravar vídeos pra vocês. Ela tá ali.
E ela gosta disso. Eu gosto de me comunicar, eu gosto de entreter. Existem muitos feedbacks muito bons aqui no canal que eu recebo. Por direct, eu recebo no meu WhatsApp. Que bom que tu tá aqui. Eu te acho muito necessária, mas também existe a parte ruim. Eu não sou uma youtuber grande, eu não sou uma youtuber que tem um horror de seguidor. Eu não estou falando que eu ouço hate, mas eu já ouvi muitas palavras de desdém, sabe? Que te desmotivam. E aí tu te constrói, tu trabalha. Eu corri atrás, eu investi um microfone. Eu tenho uma estrutura de iluminação que vocês não veem, mas me veem com clareza. Eu uso essa peça aqui que é pequena porque a acústica fica melhor para vocês me escutarem. Os meus vídeos não têm edição, não tem, porque eu não trabalho com isso. E eu não me vejo na obrigação, porque o que eu preciso desse vídeo é que vocês me escutem com clareza, ouçam o que eu tenho para dizer e gostem ou não. Isso é muito pessoal. Mas assim, a minha necessidade eu consigo. Então assim, ó, não me cobrem. Ai, um efeito. Eu comprei um fundo verde que eu não consegui usar. Tá ali guardado. Vocês já viram em vídeos aqui um fundo cinza que eu coloquei, porque aí eu tinha um tecido cinza que eu achava que fechava melhor. E aí eu não consigo prender direito, aí ele fica caindo em cima de mim. E no fundo, o meu melhor vídeo, o que eu mais tive visualização, eu tava sentada no chão do meu quarto. E ele teve muita visualização, muito comentário positivo, sabe? Então eu não acho que seja como tu faz, mas seja o que tu faz de bom. E hoje, quando eu ouvi essas palavras de manhã, ele começou dizendo: quando a nossa vida não está em ordem, mesmo quando tudo parece dar certo, igual parece estar errado, sabe? Aos nossos olhos, porque são os pontos de desequilíbrio que a gente tem. A Malu tá fazendo a coisa certa, ela levanta, ela vai pro salão, ela tem o material dela organizado, ela tem formação de várias coisas, corte, penteado, maquiagem, escova, ela tem experiência que na minha área precisa ter, principalmente para escovar um cabelo bem escovado, é a quantidade de vezes que tu fez, que te traz qualidade. E aí as pessoas não querem procurar ela, porque, não sei, pela opinião. Então assim, tá tudo certo, mas por que pra mim parece errado em muitos momentos, sabe? E aí tu fica remoendo essas coisas, sabe? Tô aqui trabalhando, eu fico postando coisa no meu trabalho, eu fico correndo atrás de fazer edição e divulgação de marketing, baixei vários aplicativos. E igual parece que eu não tenho não vem um reconhecimento, assim, não vem uma visibilidade que eu precisava, sabe? E aí a gente fica nutrindo tanta coisa ruim e aí fica se sentindo tão insuficiente que tu não sabe o que fazer, o que tá certo, o que tá errado. A semana passa e tu fica assim, meu Deus, mas será que eu tinha que ter feito alguma coisa além, sabe? Eu não sei o que fazer além. Porque o que estava dentro das minhas possibilidades, eu dei o meu melhor. E aí, quando tu deita na tua cama, o que passa na tua mente, o que tá governando a tua mente? Aí tu perde o sono, aí tu perde a qualidade de vida, porque quem dorme mal se alimenta mal e ladeira abaixo, né? Só rola. E aí, tu trava. Eu travei. Essa é a resposta. Eu travei. Eu estagnei e isso afeta toda a vida da gente, né? Pessoal, profissional, amorosa, sabe? E a gente precisa começar a passar na cabeça da gente, assim, ó, cada ponto que incomoda e como eu posso colocar aquilo ali em ordem. Porque às vezes é externo, né? E aí eu volto lá para um vídeo lá no início que diz que tu não pode julgar o outro
nem tirar conclusões do que o outro te julga, sabe? Porque é um processo, é uma ordem, sabe? Tu precisa estar com o corpo, a alma e o espírito. E o meu espírito estava abalado, a minha alma estava abalada, e o meu corpo ficou com Deus, porque daí eu já tenho a doença, mas não é só pra mim que isso acontece. Não é, mas tu tem a doença. Não, isso é pra todo mundo. Se a tua cabeça e o teu espírito não estão conectados positivamente, se eles não estão te trazendo aquele ânimo, aquele gás que tu precisa, o teu corpo vai padecer. Tu não vai fazer um exercício bem feito. Tu vai sentir dor, tu vai sentir cansaço, as costas vão pesar, a cabeça vai pesar, o couro cabeludo vai grudar e tu não vai soltar e deixar aquilo relaxar e trazer o teu corpo para aproveitar o resto, sabe? Porque uma coisa desequilibrada, ela afeta tudo, mas uma alma, uma essência desequilibrada, quando tu não sabe o que tu quer, não adianta tu querer chegar em algum lugar, não adianta tu pedir que seja para Deus, que seja para o que tu acredita, que seja pro teu chefe, que seja pro teu amigo, pra tua mãe, não adianta tu pedir se tu não sabe o que tu quer, sabe assim, ó. E a gente tem que começar a mapear, fazer um mapa mental de o que eu preciso e aonde está o que eu preciso, sabe? As coisas têm que ser muito mais simples. Hoje em dia eu tenho visto todo mundo dificultar muito, sabe? O processo de... mas é que fulano fez de tal jeito. Mas tu não é fulano, vou repetir a minha mãe. Tu não é todo mundo. Tu não é todo mundo, tu não precisa do que todo mundo precisa, e não é porque todo mundo está fazendo o que tu tem que fazer, sabe? Essa semana foi muito engraçado, porque eu acho que 80% da internet pensou em fazer uma live de NPC. Porque 80% da população está numa merda financeira, né? Chega uma época do mês ali, entre o dia 15 e o dia 20, mais ou menos, bem a terceira parte do mês ali, sabe? Que a terceira semana do mês, ela te humilha. E aí, tu não consegue raciocinar quando tá acontecendo isso. Quando não entra uma pessoa dentro do teu estabelecimento, quando o teu celular não vibra para fazer uma venda, para fazer uma marcação de horário, né, para visitar um cliente. E tu faz desandar tudo. E aí tu só vai conseguir descobrir o que tá acontecendo com o teu problema, o teu mal resolvido, quando a vida te exigir uma postura, sabe? Tu só vai ver que tu tá errando, que tu tá ausente. Eu sou uma pessoa que eu não tenho nenhum diagnóstico, tá? Tipo de TDAH e essas coisas assim. Mas eu vi que eu tava errada porque eu não dizia as coisas para as pessoas. Eu não dizia, hoje eu digo. E às vezes as pessoas saem, inclusive, magoadas comigo, ou gostando muito mais de mim, ou se afastando de vez. E essa é a parte que diz livrar-nos de todo o mal, porque assim, ó, às vezes tu tá investindo em coisas que te intoxicam, em coisas que te... Sabe aquela pessoa que diz, tá, mas vai lá e compra mais disso aqui, porque tu precisa, azar, depois a gente vê. Ou, pois é, mas tu tinha que estar melhor vestida. Mas tu tinha que ter um telefone melhor, tu tinha que ter um carro para carregar a tua filha. Mas ninguém sabe das tuas condições e das tuas possibilidades e como para ti funciona ou não, sabe? Só que assim, ó, as pessoas estão num momento, e eu acho que a pandemia acentuou muito isso, porque muita gente ficou em casa e acabou engordando e acabou se descuidando, relaxando. E isso eu não tô falando que tu tem uma obrigação de ter uma aparência para as outras pessoas. Mas daqui a pouco tu sempre foi uma pessoa vaidosa, tu sempre foi uma pessoa, né, que te cuidou, que te arrumou. E aí na pandemia a gente
entregou para casa o ser, porque a gente tinha medo de tudo, porque a gente não tava saindo, porque a máscara não deixava a gente usar uma maquiagem, porque pra que cortar o cabelo se a gente não vai em lugar nenhum. E isso o espelho te mostra, né? Quando tu começa a degringolar com a tua vida física, com o teu corpo, com o teu externo, com o teu cansaço, o espelho te mostra. Agora, e a tua essência, quem é que te mostra? É quando as pessoas começam a se afastar, é quando as pessoas começam a evitar, é quando as pessoas não querem estar na tua presença. E tu precisa começar a enxergar os sinais. E quem são as pessoas que tu deve essa importância de enxergar esses sinais? São aquelas pessoas que tu ama de verdade. São aquelas pessoas que estão do teu lado o tempo todo, dentro da tua casa, sabe? A mãe, o pai, o filho, o marido, o namorado, o relacionamento aberto. Aquela pessoa que te olha no olho e diz pra ti: eu te amo do jeito que tu é. Eu tenho orgulho da pessoa que tu te torna. Cada vez que eu vejo alguma coisa tua, me enche de alegria ter a tua presença. E aí, se essa pessoa se afastar, se essa pessoa te evitar, se essa pessoa te falar: olha, fulano, eu acho... Eu sou do tipo que fala, né? Eu falo mesmo. Olha, não tá dando. Quer um exemplo? Minha mãe. Mãe, não fuma dentro de casa. Quer fumar? A vida é tua, o cigarro é teu, o dinheiro que tu gasta com isso é teu. Mas eu não fumo e eu não quero fumar. Pode fumar, maluco, porque a vida é minha. Briga, 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 briga. Mas eu expus a minha opinião, né? Vou abandonar ela? Não vou. Mas talvez outras pessoas abandonem. Talvez outras pessoas não queiram mais a presença. Ou aquela pessoa que senta na tua casa: ai, porque eu acho que tu devia estar namorando fulano. Ou eu acho... Essa pessoa que constante... Ela sempre acha que ela pode resolver alguma coisa pra ti, né? Talvez do jeito dela ela esteja tentando te dizer que alguns pontos estão errados, sabe? Tu precisa olhar de outros ângulos. A gente precisa aprender a ouvir as pessoas que a gente gosta e que nos valorizam, sem achar que elas estão querendo te prejudicar. Porque às vezes elas estão querendo te falar coisas pro teu melhor, pro teu crescimento. E eu fui uma pessoa que eu parei de me importar com os outros. Eu me importo com a minha vida e com as necessidades na minha volta, tá? Eu tenho a minha bolha, e isso é assim desde a minha adolescência, eu tenho a minha bolha, e muitas vezes eu abri um buraquinho na minha bolha e deixei pessoas colocarem as coisas delas pra dentro. Isso me afetou, me prejudicou, me tirou o sono, e não era um problema meu, porque eu não podia resolver. Então hoje eu te escuto, eu te entendo, mas na minha vida não muda nada, entende? A gente precisa reproduzir de maneira saudável e contrária a tudo aquilo que magoa a gente, tá? Se uma pessoa te trata mal, tu não precisa revidar. Tu pode simplesmente te afastar dela e deixar que ela viva a vida dela sozinha. E hoje é isso que eu faço. Em qualquer ambiente que eu esteja, primeiro vem minha saúde, a qualidade do que eu estou fazendo naquele lugar. Se eu preciso estar naquele lugar e desempenhar qualquer coisa, vai ser com qualidade, vai ser com o meu melhor. Mas não quer dizer que o que acontece na volta é problema meu. E a partir daí eu comecei a ter um pouquinho mais de paz, eu comecei a ter um pouquinho mais. E todas essas coisas que eu ouvi hoje de manhã, assim, ó, caíram como um boom em mim. De eu querer ligar para pessoas e dizer: tu importa, eu tenho muito carinho por ti, eu sei que a gente vai dar certo, a gente vai conseguir. Seja amigos, seja pessoas que eu conheço, o desempenho de trabalho. Porque eu tenho pessoas que me mandam mensagens assim. E eu sou muito grata a essas pessoas. Então talvez esse hoje seja um vídeo de volta. Talvez hoje seja um outro vídeo aleatório perdido e não tenha valido a pena.
Mas como eu tô sentindo dentro de mim, talvez tudo que eu disse aqui te faça sentir assim também. É o que eu te desejo. E eu quero sim voltar. Eu quero sim dar um rumo de novo pro canal. Eu quero a ajuda de cada pessoa próxima de mim. Eu tenho muitos planos, muitos planos. E eu sei que se eles forem justos, se eles forem enriquecedores de alguma maneira para minha vida ou para a vida das pessoas que podem participar disso, eu vou conseguir realizar. Então, uma boa semana. Eu espero de coração que eu sei que ficou longo, cansativo, mas a presença de cada pessoa que me assistir, eu conheço muitas muito próximo a mim. Eu só desejo o bem de todo mundo e quero desenvolver isso aqui para quem realmente se importa e gosta disso aqui.